Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes em Equilíbrio, com a transmissão da TCSM. Meu nome é Kátia Gonçalves. Toda criança está a nascer cheia de sonhos, curiosidade e potencial, mas nenhuma criança está a poder viver só. É família, escola, comunidade e toda uma sociedade poder ajudar a construir ou a fragilizar esse caminho. Nesse mês especial dedicado à criança, nós também refletir sobre uma pergunta importante. Será que nós estamos realmente a proteger as crianças? Ou apenas a reagir quando já é tarde demais? É questões que nós também esclarecer junto à UICA, em nome da nossa convidada, Zandira Brito. Olá, Zandira. Olá, boa Tudo tarde. bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós estamos começando a pedir para fazer uma pequena apresentação. Quem que é Zandira? Zandira é psicóloga clínica de saúde, também técnica do ICA. Já há creio que esse ano de completar 5 anos como técnica do ICA, há cerca de 9 anos aqui na Ilha do Sal. Também tenho formação na área de proteção dos direitos da criança e nesse momento sinto ali a representação da delegação do ICA. Era para ter nossa delegada também presente na nossa conversa, infelizmente não foi possível pela demanda que não teve hoje também na delegação do ICA, mas já tenho endereçar cumprimentos para a equipa, agradecer o convite que foi feito para nós e é com um enorme prazer que nós estamos ali para dinamizar um bocadinho essa conversa. Nós agradecimentos também para a delegada Keila Soares. Não te espera que não te tenha oportunidades de ter ali manos. Com certeza. A hora que não te fala de proteção infantil, qual é que deveria ser o papel da sociedade? Antes de mais, cumprimentar todas as crianças, adolescentes e famílias também que acompanham nós através da transmissão online. Nota no mês de junho é um mês dedicado à criança, aqui em Cabo Verde, mas também em todo o mundo. Não que as ações de promoção e proteção dos direitos da criança se concentram no mês de junho, porque são ações que é feito diariamente, mas que no mês de junho está a merecer uma especial atenção, talvez pela data, que pela data, né? 1 de junho, né, o Dia Claro. Internacional das Crianças, e está a fazer todo o sentido realmente não dedicar boa parte de nós reflexão, talvez é isso que o mês de junho está a chamar nós àquilo que é a causa da infância. Se realmente não te dedicar o trabalho, me entender se não te fazer, não te falar no coletivo, não só ao nível das instituições, mas também no papel que individualmente cada um de nós tem, desde a senhora Kátia, desde todo o pessoal de staff é que está ali, mas os pais encarregados de educação é que está lá na casa também, os professores e toda a comunidade educativa, as próprias comunidades, como que cada um de nós está a envolver nessa proteção e que nós tudo realmente é chamado a fazer. Modo você dizer lá no início, toda criança está a nascer com sonhos e com o direito de sonhar e de viver com liberdade e em segurança, mas infelizmente aquilo que não tem observado, não só a realidade que não tem da nos ilha, né, mas também o nível de Cabo Verde e do mundo, infelizmente ainda crianças têm a enfrentar uma série de dificuldades na nossa sociedade, muitas vezes diretamente, outras vezes também de forma indireta, que te põe em causa esse desenvolvimento que não creio que seja realmente um desenvolvimento e um crescimento integral. Não te costuma dizer que crianças é o futuro. E é verdade. E é verdade, e não deve acreditar nisso cada vez mais, claro. Né? Mas na prática, não te trataste como prioridade? Creio que essa é uma questão muito subjetiva e de trazer não só uma reflexão interna daquilo que cada um de nós no nosso dia a dia está a fazer, enquanto profissionais, mas também enquanto mãe, enquanto pai, enquanto encarregado de educação ou tutor de quem que tem uma criança ao seu cuidado. E ao nível das instituições, cada um dentro daquilo que é a sua competência, debate aprimorar cada dia aquilo que é o trabalho que deve ser feito, não acreditar que com algumas limitações, certo?
certo e que cada dia também te trazer novas dinâmicas, a própria infância também, cada dia deve mudar em função daquilo que é a sociedade que nós vivemos e dos problemas sociais, mas também do evoluir de cada sociedade que nós tem. E cada um deve responder essa pergunta a partir daquilo que ele está fazendo, né? Acreditar que nós tudo tem um espírito de proteção, lá onde é que tem uma criança, muitas vezes não pode ter um espírito maternal ou paternal, mas o dever cívico que é consagrado nos instrumentos legais que não tem na Cabo Verde, exige de nós esse dever de nós tudo realmente cuidar da criança que não tem na nossa frente, independentemente do laço que não tivermos aquela criança, mesmo que às vezes não vi pessoas a falar menina que me chama para lá, cada pai e cada mãe ocupa de ser filhos, mas não, modo que você dizer lá no início bem, a criação, o desenvolvimento de uma criança está a depender de não só a família de onde é que ela está, da escola que ela está a frequentar, mas também de toda a comunidade. Então nós todos sim temos essa responsabilidade. E o silêncio dos adultos, ele pode ser tão prejudicial quanto a própria violência? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Os dados que nós temos ao nível das atuações diárias que nós estamos a fazer, me lembro de falar enquanto psicóloga, mas também enquanto técnica do ICA, quando eu estou a falar da violação dos direitos da criança, seja de que natureza for essa violação dos direitos, muitas vezes ele é acompanhado daquilo que é o silêncio que as famílias têm e está a acabar para guardar aquela informação, que está a fazer denúncia e isso a trazer um sofrimento maior para aquela criança que muitas vezes é vítima de uma forma de violência ou então várias formas de violência. E aquele silêncio que a família está a acabar para ter, quando eu te falo de silêncio, não é só o silêncio de não fazer a denúncia ou de não procurar ajuda, porque nem sempre é só a questão da denúncia, né? E às vezes falta também necessidade de orientação e o fato de pessoas que chegar para pedir ajuda te acabar para manter aquela criança nas situações frequentes de violência, de violação de seus direitos, mas também até um certo acomodismo que a família própria também está a trazer, que aquela criança está a acabar para ter uma percepção de que aquela realidade que ele está a viver é uma realidade naturalizada. Porque aquele silêncio, por exemplo, às vezes é pessoas que estão a denunciar e ainda está a compactuar com aquela violência. Quando, por exemplo, que lá na comunidade, vou saber que uma criança dentro de sua casa ele é vítima de maus tratos, por exemplo, e vou naturalizar que aquela criança é uma criança que está apanhada de seus pais e que vou ter uma intervenção em relação a isso. Quando eu te falar apanhar, eu te falar o nível da correção, te falar já de uma criança que realmente vivenciar situações de violência, ou então não tem situações claras, por exemplo, de cônjuges dentro de casa, que está a vivenciar situações de violência baseada no género ou outra forma de violência doméstica e pessoas, por exemplo, a saber que aquela criança é uma vítima indireta daquela situação de violência, mas há quase que uma naturalização por parte de quem que é da comunidade e mesmo de membros daquela família que é um assunto que ele casa, não pode mexer e cada um que pode ocupação. É uma questão cultural, mas também de formação de pessoas, né? Creio que já não teve a história de Cabo Verde a mostrar-nos isso, que realmente não tem uma história ditada onde é que cada um era na sua casa e me de ocupar daquilo que te passa na boa casa, mas existia ao longo dos tempos, e a prova de quem que vem primeiro de que a gente até para nós que é mais da geração o último bem a dizer que vez, por exemplo, um vizinho está preocupado em espiar aquele que era filho daquele outro, ou então, por exemplo, botava a sair para trabalhar de trabalho. Crescer num vizinhança assim. Exatamente, botar a sair para trabalhar de trabalho e botar a confiar que o filho podia estar de ser supervisionado, claramente não tem uma dinâmica social que é completamente diferente. Hoje em dia as pessoas muitas vezes nem sequer a gente não conhece aquilo que é de nos vizinhos e a realidade que não tem ali na Ilha do Salto já nós entender bem isso. Pessoas, por exemplo, a viver em prédios, muitas vezes nunca te conhece nem quem que é a pessoa que te do apartamento ao lado, mas, por exemplo, onde é que pessoas vivem em condomínios também, crianças que podem estar às vezes a brincar sem supervisão de uma outra pessoa, está a acabar para envolver em pequenos conflitos, às vezes até entre eles e às vezes te acabar a apoiar, por exemplo, adultos que te falam assim, não, te és lá porque é um problema que é de seus, não é de meu, mas é aquilo que você dizer lá no início, cada criança de onde é que ele tiver é meu também.
ela é desse Cabo Verde, que é de nós e que não crê realmente que a proteção da criança seja efetivada e que cada um de nós tenha essa responsabilidade. Então, para te chamar a atenção também lá na casa de que quando pessoas tiverem conhecimento de uma situação de violência, mesmo que é dentro da família ou que é da vizinhança, que é daquela comunidade, no teu dever, não só cívico de promover essa informação a instituições que é de competência, mas também de promover apoio àquela criança. Às vezes, aquela criança precisa de alguém que é possível, ela está continuar lá naquela situação porque pessoas que estão a dar aquela devida atenção. Os próprios professores na escola também, ao ponto de estar atento a qualquer mudança de comportamento que cada criança te mostrar e que nós não te poder fazer alguma coisa de diferente. Quando não te socorrer uma criança, não te socorrer uma vida, não te socorrer muitas vezes uma família, que é aquilo que tu costuma dizer, nem todas as situações de violência indiretas que te acontecem dentro de um seio de uma família é totalmente dirigidas àquela criança. Muitas vezes é adultos que estão em conflito e aquela criança, é ele que está lá a sofrer indiretamente com aquela violência, ele que está a poder percepcionar aquela realidade e se aqueles adultos que estão lá, estão numa situação de conflito, quer dizer que é as mesmas que nem te conseguir percepcionar qualquer dimensão de consequência desses comportamentos. Então, fazer silêncio é compactuar com aquela violência contra aquela criança. Ok. Para quem que conhece a instituição, qual é a missão do ICA? Olha, primeiro para dizer, o ICA é o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e Adolescente, sobejamente utilizado nos espaços onde é que não está como o ICA, numa forma de sigla, né? É um instituto governamental, ele está tutelado pelo Ministério da Família e Desenvolvimento e Inclusão Social. Ele é um instituto que é independente e essa tutela é que está a gerir tudo aquilo que é o trabalho e dinâmica que o ICA tem. Basicamente, o ICA tem a missão de promover e proteger os direitos da criança. Quando eu estou a falar dos direitos da criança, é o governo que é responsável pela política de infância, através dos planos que é desenhado. E o ICA está a fazer parte de toda essa política de infância, não só ao nível da construção dessa política de infância, mas também de supervisionar aquilo que é feito. Quer dizer que não está lá como aquele chapéu, né? É que está lá para realmente fiscalizar a política de infância, mas também direcionar as atividades que é feita. E a missão do ICA é direcionada através dos seus eixos de intervenção que o ICA tem, que é não só o nível da promoção e proteção dos direitos da criança, mas também o nível da intervenção comunitária. O ICA trabalha não só ao nível da fiscalização, quando eu estou a dizer fiscalização, é todo as instituições que estão a fazer parte do sistema de proteção, mas internamente também daquilo que é esse posicionamento frente dos governos, porque quem está a defender a política de infância é o Instituto, né? Mas também o nível do atendimento humanizado, que é o atendimento disponibilizado a tudo vítimas ou supostas vítimas de violência, ali não te delimitar-nos área nos idade de intervenção. O ICA está a trabalhar com crianças, adolescentes e famílias, quer dizer que nosso público-alvo direto são crianças e adolescentes entre os 0 e os 18 anos, e também famílias, que cada criança, pode dizer, nascer numa família, de criar numa comunidade, e a intervenção que pode ser isolada, ou que pode trabalhar uma criança sem trabalhar aquela família, sem trabalhar aquela comunidade. Claramente que seria até impossível. Nós somos seres biopsicossociais, então trabalhar uma pessoa isoladamente seria impossível. E o ICA que está conseguir fazer esse trabalho ele só, né? Às vezes não está até deparar com pessoas a questionar realmente qual que é o papel do ICA, a intervenção do ICA, e para dizer que cada instituição dentro do sistema de proteção não tem valências e competências, cada uma na sua área de intervenção. E para fazer esse trabalho que seja realmente efetivado, o ICA está a contar com o apoio dos parceiros e também dos membros do sistema de proteção. Ali, claro, desde organizações que judiciárias, ali não tem, por exemplo, o Ministério Público, as polícias e os tribunais, mas também as instituições não judiciárias de proteção, que é desde a sociedade civil, a família que está lá na casa, o professor que está lá na escola, toda a comunidade educativa e tudo quem que tem na sua frente uma criança a seu cuidado. Certo. E ora com denúncia das GANUICA, o que é que te aconteceu a partir daí?
Bom, primeiro para dizer que no ICA as denúncias têm várias portas de entrada, né? Quando nós falamos de denúncia, nós pensamos logo em uma pessoa entrar pela porta do ICA e efetivar a denúncia, mas não tem várias outras fontes. Tem, por exemplo, a linha gratuita 810-20, onde a pessoa está ligada que é para fazer as denúncias, mas também presencial através das delegações. No caso, a delegação do ICA ali na Ilha do Sal é que está a ficar, agora permitimos logo passar essa informação, é que está a ficar na bairro 92, por muitos conhecido pelo bairro de Pretória, né? No caminho de Babeliceu, lá assim perto de Socorro, qualquer um tem aquela placa do ICA lá. Então, presencialmente, essa é uma das formas, mas também na qualquer estruturas do ICA, ali na sala, nesse momento o ICA tem, para além da delegação, tem o Centro Nos Casas em Santa Maria, que seja atividade bastante reduzido há cerca de 2 anos por conta da mudança do projeto, né? Para todos saberem, como o Centro Nos Casas teve um tempo inativo por conta de mudança. Sim. E agora é que com a inauguração do novo espaço do Centro Nos Casas, a gente também retoma os trabalhos e o próprio projeto, né? Mas também o Centro de Emergência Infantil é que está a ficar ali na Espargos e que também é uma das portas de entradas. Mas também tem a página do ICA no Facebook, né? E também no Instagram, que é portas de entrada para informação. Para além disso, nós recebemos também diretamente das instituições, as escolas, os jardins, os outros espaços de cuidados, instituições mesmo que estão a fazer parte do sistema de proteção, que está a acabar por fazer as denúncias. E quando uma denúncia tem que entrar, a primeira coisa que não tem que ter em mente é que a intervenção com uma criança ou com a família tem que garantir o superior interesse daquela criança e o princípio de intervenção mínima. Isso quer dizer o quê? Que todas as diligências que o ICA fazer, a partir do momento que ele receber aquela informação, tem que garantir a proteção dos direitos daquela criança e todas as decisões, não só ao nível da intervenção, mas a intervenção imediata, mas também das intervenções posteriores, terá que ter a criança como foco. Nunca desfocar daquele indivíduo, daquela criança que tem na frente. E quando eu recebo uma denúncia, normalmente as denúncias são recebidas a partir de um técnico. É um técnico do ICA que está a receber aquela denúncia, ele está a fazer aquele diagnóstico inicial e avaliação daquela informação. A partir do momento que já não tem toda essa informação reunida, não te procurar sempre ter informações mais detalhadas possíveis, porque, por exemplo, às vezes não te receber denúncias que não é pessoas diretas do convívio daquela criança. Então não te precisar de todas as informações para não poder alcançar aquela criança o mais rapidamente possível. E a partir do momento que não registrar todas essas informações, o ICA desencadeia as diligências de intervenção, que é basicamente promover toda a proteção dos direitos daquela criança. Imagina-se, por exemplo, que é um caso de maus tratos. Se não aquela criança na nossa frente, não tem que deslocar rapidamente para o ambiente onde aquela criança está, fazer aquela avaliação, espiar aquela criança, qual que é a correção de saúde física, emocional e mental também. E isso parece que é coisas que te demoram um tempo, né? Mas é algo que te corre, ele é rápido. Eu penso que tem que ser mesmo, ao não te dizer rapidamente, tem que ser mesmo. Ele momento, rapidamente, né? Assim, não te registrar aquela informação rapidamente não tem uma equipa que está a deslocar pelo terreno, aquela equipa que está a deslocar pelo terreno, ele está devidamente já composta. Imagina-se que não recebe uma situação de suspeita de maus tratos físicos, por exemplo. Não tem um técnico social do ICA que está aí logo acompanhado do psicólogo para também fazer a avaliação daquela criança. Rapidamente já não tem acionado a Polícia Nacional, porque muitas vezes para fazer a intervenção no ambiente onde aquela criança não precisa da intervenção da polícia, porque nem todas as famílias te permitem também a intervenção direta, né? E às vezes é preciso o uso de outras autoridades para fazer isso. Já não te acionado a Polícia Nacional, não te deslocar para o local, não te acolher no sentido de não ter contacto direto com aquela família e aquela criança, avaliar primeiramente o nível de risco e primeira coisa que não tem que fazer é garantir atendimento médico para aquela criança. No caso, não te deslocar sempre ao hospital, para atendimento no banco de urgência. Se aquela criança precisar de um atendimento especializado no momento, lá mesmo no banco de urgência, após fazer aquela triagem, aquela criança já é encaminhada para aquele profissional que deve fazer aquela intervenção, e a Polícia Nacional já debate a fazer aquele guia é encaminhado pelo hospital. O hospital também, durante tudo que é diligências, debate a preencher
aquele guia é remetido a partir do hospital para a Polícia Nacional e daí o caso está seguido pelo Ministério Público. Não tenho que dizer que todas as intervenções do ICA é supervisionada através da lei. Não é que o ICA criar uma política que é distanciada daquilo que é a lei. É a lei que te garantir que tudo que a intervenção que não teve naquela criança foram intervenções salvaguardadas não só pela nossa Constituição da República, mas todo o enquadramento legal que não tem. A partir daí a não encaminhar toda a informação que não tinha que encaminhar para o Ministério Público. Imagina-se, por exemplo, que nesse caso dessa criança em específico, não teve que tomar medidas de promoção e proteção dos direitos da criança. Um deles, por exemplo, foi retirado daquela criança, daquele ambiente de violência onde ele estava, para colocá-lo numa situação de segurança. Muitas vezes não desviar dentro da família alargada, é uma das medidas que tem, né? É procurar dentro da família alargada quem dentro daquela família que está poder garantir a proteção, o acolhimento e a segurança daquela criança, não havendo possibilidade de partir para essa medida de acolhimento familiar, não está partir para medidas de acolhimento institucional, que normalmente seria o internamento no centro de emergência infantil, e aí não tem que comunicar ao Ministério Público num tempo recorde de 48 horas todas as diligências. Certo. Aquilo que a gente pode garantir que é na delegação do ICA no SAL nunca está a guardar aquelas 48 horas para comunicar ao Ministério Público dessa diligência. Já não está, uma hora que me dizer, não está a fazer diligência, por exemplo, com a Polícia Nacional, se houver necessidade de intervenção da Polícia Judiciária, não se solicita imediatamente, porque o regime geral jurídico de proteção te permite que o ICA fazer todas estas intervenções e garantir que aquela criança já esteja colocada em segurança e depois comunicar com as autoridades judiciárias. Então, não te comunicar ao Ministério Público, muitas vezes até num simples telefonema, não te conseguir informar a procuradora, olha, não estou com situação de maus tratos, não tem uma criança sob nossa responsabilidade, nesse momento não te fazer as diligências para mantê-la em segurança e em tempo útil não te chegar aquela informação naqueles vias que tem que ser, que muitas vezes é através de uma nota ou também através de uma nota no e-mail, no correio eletrónico, né? De comunicar que as medidas que não tomar para a proteção daquela criança. Te parecer modo se até o momento não te trabalhar só com aquela criança, mas não tem técnicos que estão diretamente só te bata delegar, tem técnicos que não tem técnicos que estão diretamente com aquela criança, te promover todos os tipos de medidas e intervenções e também com as equipas que estão, mas também já não tem técnicos que estão naquela família. Imagina-se que é uma família que estava numa situação onde é que precisa de apoio emocional, não tem que recorrer também a técnicos que é para promover isso, técnicos que têm que fazer o levantamento familiar também, que é para poder trazer tudo que é informação. Ok. Nós também fazer um breve intervalo, nós voltamos já. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso episódio Vozes em Equilíbrio, que é transmitido na TCSM. Hoje, nós temos a UICA, nossa convidada Zandira Brito, nós também damos continuidade à nossa conversa. Zandira, boa parte como psicóloga. O que te acontece emocionalmente a uma criança quando ele está a crescer sem sentir segura? Aquilo que nós costumamos dizer ao nível da psicologia, mas também de todas as ciências humanas, é que um indivíduo, para crescer saudável, precisa crescer em segurança. Então, quando nós, desde a infância, nos é exposto a situações de violência, situações de negligência, de maus tratos ou outras formas de violência, esse desenvolvimento claramente a ficar comprometido, né? E o sentimento de insegurança que aquela criança está a crescer pode resultar em várias alterações, não só de seu comportamento, mas também da própria construção da sua personalidade. Nós, enquanto seres humanos, não precisamos de segurança que é para não poder sentir essa energia que pode ser que é para a gente viver, né? E das relações que nós estabelecer ao nível social, só nós conseguir estabelecer boas relações se realmente nós sentir seguros. E essa segurança te permite nos desenvolver ao nível da nossa personalidade, uma característica muito boa, que é a questão da resiliência, mas também o próprio autoconhecimento e a forma como nós nos posicionamos pelo mundo.
Quando nós, seres humanos, fragilizados emocionalmente, psicologicamente, claramente que não terá maior dificuldade, não só nessa interação social, mas também na forma como nós relacionar com as pessoas futuramente. Nós, pessoas que têm um emprego, que têm que construir família, e essa fragilidade acaba por refletir normalmente nesse contexto de socialização que não tem. E qual é que os sinais que uma criança te mostra a hora que ele está passando por situações de maus-trato ou de abusos? Ao contrário daquilo que pessoas estão a dizer, que é muito difícil percepcionar que uma criança esteja a sofrer alguma forma de violência, os fatos que notei é que é sempre que a criança te dá algum sinal. Muitas vezes, aquilo que eu não falei da questão do próprio silêncio, que pode ser imposto por várias razões, aquela criança pode que verbalizar. Mas no seu comportamento, na sua mudança diária de comportamento, mesmo lá no jardim, lá na escola ou na creche, por exemplo, eu consegui percepcionar essa mudança. E também não te falar de questões onde é que pode ser de uma violência física, e eu consegui percepcionar no corpo daquela criança algumas alterações, por exemplo, ou então situações de negligência, onde é que eu poder, por exemplo, uma criança que está chegando na escola todo dia, ela está cair de cima daquela mesa para dormir. Ele que tem possibilidade de ter, seja TPC, né? Tudo feito, quer dizer que existe alguma coisa lá na casa que lhe permite aquela criança fazer tudo esse trabalho. Ele vai para a escola, por exemplo, ou o jardim, que se a roupinha tudo suja. Não tem situações, por exemplo, de crianças que o pessoal de jardim te reporta a gente que aquela criança vai 2 dias com aquele mesmo fralda. Então, são pequenos detalhes, né? São pequenos sinais que você conseguir percepcionar, mas também ao nível do próprio comportamento e mudança comportamental. Você tem crianças, por exemplo, que são crianças tidas como crianças que têm um comportamento mais tranquilo, que te conseguir seguir regras e limites perfeitamente, e num determinado momento ele tem uma mudança brusca de comportamento. Crianças que têm desafios a regras, desafios a normas sociais e únicas, evidências, mas também tendência ao isolamento. E talvez a tendência ao isolamento é das características que é menos percepcionada. Porque muitas vezes famílias te falam a gente, não, ele está só a querer estar no seu quarto, porque agora ele quer comer no seu quarto, ele quer estar só de todo, ele quer estar só de dormir, já além de interagir mais, mas irmão, por exemplo, a hora que ele está a interagir. Antes não tem crianças, por exemplo, que têm o acesso à tela precocemente, está a acabar por refugiar, e no programa já que tem online, isso já está a trazer uma série de outras consequências. Mas também crianças, por exemplo, que tinham um bom nível de aprendizagem e repentinamente a criança que seu rendimento escolar está a acabar para cair. Ou então, por exemplo, crianças que estão a começar a apresentar comportamentos que não são comportamentos esperados para essa idade. No caso da violência sexual, por exemplo, tem crianças que começam a apresentar comportamentos sexualizados, ou comportamento adultizados, e lá já é um sinal que é para ficar atento realmente àquele comportamento daquela criança. O que quer dizer que nem tudo no teu é visivelmente pronto, né? Os sinais te bastam ou no corpo ou na roupa daquela criança, mas muitas vezes na forma que aquela criança está expor. Por exemplo, quando ele está a chegar, que ele está flop, nunca está poder mais dormir. Ele tem pesadelos todo dia. Ele é uma criança que estava a comunicar naturalmente e agora já não poder comunicar de forma natural. Ele regrediu, por exemplo, no seu desenvolvimento. E quando falar de regredir no desenvolvimento, é uma criança, por exemplo, de 8 anos que já estava a apresentar comportamentos esperados para uma criança de 8 anos. Repentinamente ele está a começar a apresentar, por exemplo, enurese, que é o xixi na cama noturno, ou então crianças que têm alguns problemas de saúde, por exemplo, é obrigado a voltar a usar fralda. Enfim, são situações que te permitem observar diretamente, mas também tem outras situações onde é que aquela criança simplesmente te isola, porque muitas vezes há crianças que estão a ser ameaçadas, crianças que estão a ser coagidas, né? E pessoas adultas que impõem esse medo de acabar por ficar mais isoladas. E o isolamento talvez seja do mais perigoso, porque isso acaba para trazer não só o silêncio, que muitas vezes é consciente ou inconsciente por parte das famílias, mas também porque é algo que não consegui acessar diretamente. Ao nível técnico,
Os técnicos do ICA te preparam que é para observar estes tipos de comportamentos. Daí que me dizer lá na altura, quando você pergunta-me sobre como é que não te fazer aquela intervenção, não te fazer o diagnóstico daquela situação, percepcionar o nível de risco, e o nível de risco só é percepcionado a partir do momento que não tiver o contacto direto com aquela criança. Porque você conseguiu observar o comportamento daquela criança e comparar com o que é aquela informação que o adulto te trazer. Porque muitas vezes não tem pessoas que estão chegar no serviço, são autores daquelas situações de violência contra a criança, mas estão a antecipar em procurar o serviço muitas vezes para mascarar aquela situação. Okay. Ou então pessoas, por exemplo, que chegam no serviço para reclamar um direito que é de seu enquanto progenitor, por exemplo, ou progenitora, e mediante aquela conversa você conseguir perceber que é uma criança que naquele ambiente familiar ele te vive uma situação de conflito familiar e que te gera nele outros tipos de impacto. Ali já não seria uma situação de emergência onde a atuação é direta, é avaliado o contexto que aquela criança está, a forma como que as violências te trazem risco ou perigo para ser vir, e as medidas são tomadas imediatamente. E a hora que uma criança te pedir ajuda e ele caiu o ouvido, o que é que isso te provoca dentro dele? Ele também muito nessa questão que não está a falar dos sinais, né? Quando eu estou a falar de uma criança pedir ajuda e ele não foi ouvido, mesmo costumo dizer que toda criança grita em silêncio. E que os comportamentos que não falei anteriormente... Essa forma de pedir ajuda. Porque nem toda criança está chegando ao volta e falar assim, senhora, lá na casa não te sofrer maus tratos. Nem toda criança está chegar diretamente na boa e falar assim, não te sofrer de violência sexual por parte de fulano de tal ou fulana de tal. Que normalmente aquela criança te dá pistas que é para poder alcançar aquele tipo de informação. Então, quando aquela criança, por exemplo, imagina-se que é você, que aquela criança sentisse segurança na você, porque vocês têm um laço afetivo e relacional que te permite, que te transmite essa segurança. Ele te fala a você que determinada situação te acontecer lá na casa, ou lá na escola, ou no jardim, ou noutro espaço dentro da comunidade, é que te traz ele sofrimento, que te realmente violar um de seus direitos. Se ele comunicar uma boa de ver a postura de ouvir com atenção, com empatia, garantir que naquele momento botar lá para escutar e realmente procurar soluções, que a criança te sentir fragilizada. E o que é que está acontecendo na maioria das vezes é que quando uma criança te sentir fragilizada, dificilmente ele te pedir ajuda num segundo momento. Ele está a fechar mais. Ele está a fechar mais. A tendência é que aquela criança está a fechar. Por quê? Porque crianças têm em nós, que é adulto, a figura de protetor. E, infelizmente, aquilo que não tem dos dados ali na Cabo Verde, a violência contra a criança é perpetuada no ambiente familiar. A maioria dos casos, maus tratos, negligência e violência sexual que o ICA está a atender ou intervir, normalmente as pessoas é que estão a cometer esse tipo de violência contra a criança é na CCI familiar. E lembra-se, criança, as tem nós como modelos, né? As tem nós como... Sim, e este acaba para perder aquela confiança na quem devia proteger. Exatamente, até porque muitas vezes uma criança está confiando no bo, que é para controle sobre determinada situação, a postura que o tenta influenciar a maneira que a criança está a manter ou não aquela versão do que é que ele te fala, né? Imagina-se que pode começar de pessoas, às vezes sem o devido preparo, está a acabar para começar a prometer aquela criança mundos e fundos de não também troca de situação rapidamente, não teve isso que bom, nunca mais vou ter sofrer isso. A pessoa que está lá diretamente com aquela criança muitas vezes não consegue garantir que é isso, porque às vezes de depender de intervenção institucional, e quando a boca te consegue garantir que aquela criança aquilo naquele momento lá assim, claramente que te fragiliza aquela criança. E nas ocasiões assim, aquilo que eu te recomendo às pessoas é que, para além da empatia que você tem que ter, a escuta ativa que você tem que promover com aquela criança, você tem que ter muito cuidado naquilo que promessas que você fazer com aquela criança. Uma coisa que não pode sempre fazer é deixar a criança à vontade para falar a nós e mostrar que sim, não entendeu o que é que te passa a ele, e se ainda não temos possibilidade de ajudar naquele momento, não está a procurar ajuda junto de quem que é de direito. Outra coisa é, imagina-se, por exemplo, que uma criança falou sobre uma determinada situação de violência que ele sofreu lá na casa, ele que quer voltar para casa, por exemplo, e que ele que quer voltar para casa tem um motivo, tem algo naquele seio familiar que te permite ter esse tipo de sentimento. Bobo que tu comunica a autoridades sobre aquela situação lá assim,
ou então boca tem uma postura logo de acolher aquela criança vai para casa, ele está mantendo aquela situação de violência, amanhã aquela criança que está chegando para pedir ajuda porque ele sentiu que ele foi devidamente ouvido, ele que foi devidamente acolhido e faltar de boa aquilo que ele está a esperar que é proteção. Nós meninos espiando, nós tudo com um olhar de proteção. Espiando nós tudo como alguém que devia dar uma palavra amiga, que devia trazer de uma situação de perigo iminente. E quando não te falhando isso, claramente que a criança fica emocionalmente mais fragilizada, mais insegura, né? Claro. E o que te pesa mais na consciência? Proteger uma criança ou proteger a reputação de uma família, de uma instituição ou de uma pessoa conhecida? Lá está, são as perguntas meio subjetivas, né? Infelizmente, não tem uma sociedade que está a acabar por naturalizar muitos comportamentos que são comportamentos que põem em risco e perigo crianças e adolescentes. E quando a gente diz assim, isso leva-nos a pensar, não só o nível técnico, mas nós, enquanto pessoas, aquilo que nós estamos a fazer, que é para realmente garantir que cada criança que estiver próximo de nós não tem possibilidade de acudir, possibilidade de garantir que se ele estiver sobre uma situação de risco, não está a poder retirá-lo. Em boa parte dos casos, que as famílias te mantêm aquele silêncio e as consequências já não acabam para elencar-lhe sim. E quando assim é, muitas pessoas te dizem, gente, é assim, me querer vai parar no tribunal por conta por ter dó de informação de tal sobre aquela criança. E não te perguntar, o que é que te pesa mais? É saber que aquela criança que vou negligenciar cuidados naquele momento. Podia ter uma ajuda especializada. No caso, não é só do ICA, podia ser da polícia, podia ser do Ministério Público, Polícia Judiciária, ou então do próprio tribunal, que fazem parte do sistema, ou botar aquela criança vai para casa que era para poder continuar naquela situação de risco, naquela situação de perigo. Porque normalmente acontece o pior, né? Quando crianças nem ouvido e acudido naquele momento, os pais também têm situações de violência e a tendência é sempre agravar. Então, a questão se o que é que te pesa mais é a consciência da pessoa ou então o fato de deixar aquela criança lá, não está pela sempre a consciência crítica. Se fosse minha filha, me estava a permitir... Exatamente, esse é o que não precisa de começar a fazer mais. Se fosse minha filha, me estava a permitir que ele tivesse a sofrer igual. Se fosse minha filha, mas nem que me está a sentir se você, Carla, permitir que minha filha estivesse exposta a uma situação de violência que muitas vezes me dá conta, por exemplo. Porque às vezes crianças estão a sofrer algumas formas de violência e quem que é responsável por ele muitas vezes nem sequer está a tomar conhecimento logo imediato. Às vezes tem crianças que estão a permanecer nos ciclos de violências por muito tempo porque realmente as próprias famílias ainda têm esse cuidado acrescido de espelhar realmente o bom menino que botem na casa. E quando assim é, ia-te pesar a consciência, né? E depende muito daquilo que é a nossa formação enquanto pessoas. Outro dia me atendeu uma adolescente numa situação de suspeita de violência também, e quando me abordaram sobre sua postura, também a forma que ele está a comunicar toda essa situação, o fato de ele ser adolescente, outras crianças que menores também te espelhar nele, né, em todo esse comportamento, e o que é que ele tem para falar para outras crianças. Ele fala, cada criança vai desenrascar. Isso deixa-nos um bocadinho preocupado. Que tipo de sociedade é aquilo que nos construi? Exato. Porque um adolescente... É preocupante. Sim, um adolescente é que te pensa assim, ele que tem uma formação de base na sua família ou no espaço onde é que ele está a criar, que te permite não só ter empatia, mas também ter uma responsabilidade com o outro. Não está cada vez mais desligado daquilo que é os preceitos morais, né, de uma sociedade, que te trazem a nós tudo essa ideologia de que realmente uma criança pertence a uma comunidade, a uma sociedade e a uma nação. Não existe nenhuma criança ali na sala que te desgorra daquilo que é boa responsabilidade como Kátia, por exemplo. É responsável. Ou então uma criança que te nasceu numa família e o fato daquela família negligenciar, ele que pode ser cuidado por uma outra família. Claro. O Estado tem direito de garantir esse tipo de proteção, mas a sociedade tem um dever, o direito não, desculpe, tem o dever de promover essa proteção, mas a sociedade em si precisa conscientizar que nós, crianças, somos sujeitos de direitos. E sendo sujeito de direitos, não deve atuar sempre em função disso. E esperar que não fazer isso. Então, quando nós não negligenciar esse papel enquanto adultos, não está acabar para fragilizar aquela imagem que não está passar para nós crianças e adolescentes. Não é à toa que muitos se falam, gente, é assim,
Minha pai está de moda a mim. Minha mãe também está a fazer igual. Ou seja, a percepção que se tem do adulto que devia dever, que tem o dever de proteger, é aquele adulto que normalmente é aquele que está... É por isso que está a dizer que aquela maior educação bota dar exemplos. Na psicologia, e sobretudo para quem quer da área mais comportamental, não tem que aprender a partir dos exemplos que não tem, dos modelos. E muitas vezes não é só o que é que não te comunica, não é só o que é que não está a fazer com aquela criança. Tem que ver com só o comportamento que não tem, o comportamento social. Por exemplo, nós enquanto adultos não está a sair lá na rua grinha assim, bota falar uma coisa que está desagradando, mas bota sair na pancadaria. Porque o que mais acontece grinha assim são adultos que baixam a tolerância à frustração, ou então que te vivenciar todos estes tipos de conflitos e que te poder gerenciar um tipo de situação desde assim. E quando assim uma criança que está a passar lá, a olhar aquele tipo de comportamento lá, ele de pensar rapidamente no seu inconsciente e seu próprio inconsciente formaliza essa informação de que é natural a gente agir à base da violência porque aquele adulto lá se agir assim. Então aquela criança está acaba mesmo, às vezes até inconscientemente, para reproduzir estes tipos de comportamentos. E não estou a adultos que emocionalmente fragilizados. Essa fragilidade também de experiências que vivem na sua infância? Mesmo estava a dizer que ele não é uma questão linear. Não é porque um adulto hoje está a reproduzir comportamentos, por exemplo, de delinquência ou comportamentos de conflito com a lei, adultos que estão a consumir álcool ou outras drogas, por exemplo, ou que estão por outras vias comportamentais, que ele teve uma infância que foi sofrido, que ele teve uma infância que foi... que nessa infância, por exemplo, ele sofre determinadas formas de violência. Está a depender da construção do ser humano. Claramente que toda criança que está a sofrer alguma forma de violência, sobretudo quando eu te falar de situações de perigo iminente, e dê uma abordagem àquela criança de superação, de trabalho naquela criança, que ao longo do tempo ele pode ressignificar toda essa dor, o risco maior daquela criança desenvolver estes tipos de comportamentos quando ele é adulto é muito maior, né? Sandira, muito obrigada pela boa participação. Já nos chega no fim, infelizmente esse tema ali não tem cheio para desenvolver. Não te espera que não te tenha mais oportunidades. Claramente, o ICA está sempre disponível para estar nos ambientes de reflexão, mas também de levar informação. Nós é que te agradecer essa oportunidade de que vocês convidaram a gente que era para estar ali, dizer tudo pessoal lá na casa que nós tudo é responsável para crianças e adolescentes é que tem na nossa sociedade e na nossa nação. E nós tudo temos o dever de proteção. Nunca espera só para instituições aquilo que a gente deve fazer. A instituição tem que intervir naquilo que está dentro de suas competências, mas nós, individualmente, é que tem a responsabilidade primeira de garantir que nenhuma criança de ser vítima de violência. Você já sabe, procurar a delegação do ICA para reportar qualquer situação, pedir informação, pedir orientação, não está lá para isso. E que nós meninos te conseguir viver realmente em segurança e numa sociedade que seja acolhedora e segura. Obrigada, mais uma vez. Obrigada. E se daqui a 20 anos, aquela criança, que já está praticamente um adulto, ele olha para nós e ele pergunta: o que é que preciso fazer para proteger-me? Será que a sociedade está preparada para responder? Não te espera que essa pergunta te continue até ecoar no coração de cada um de nós. Obrigada, até o próximo episódio.